Bom dia, queridos irmãos. Com muita alegria que nós iniciamos mais uma EBD deste domingo. Nós estamos estudando na nossa EBD, na lição dos adultos, na revista Compromisso, os atributos de Deus. E hoje nós vamos estudar Deus é justo. É a lição número 11, da nossa EBD. O texto áudio da lição se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler comigo? Você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar essa leitura. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos agradecidos, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estudarmos, Senhor, mais um dos atributos, Senhor, os atributos que pertencem ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através do Seu Filho amado Jesus, e que através dele, ó Pai, nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu fales aos nossos corações nesta manhã, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, e não só sermos ouvintes, ó Pai, mas praticantes dela, Senhor. Ajuda-nos, ilumina a nossa mente, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, e que possamos ser mais edificados por ela. Usa-me, ó Pai, como um mero instrumento nas Tuas mãos, que não tem poder em si mesmo, mas que pode ser usado pelo Senhor. E fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, Deus é justo. Um dos anseios do ser humano é realmente a justiça, na faculdade nós aprendemos que justiça é um senso subjetivo, que deve ser buscado, mas que jamais ele pode ser alcançado, porque é um senso subjetivo de cada pessoa. Ou seja, o que é justo para mim pode não ser para você. Mas é necessário um parâmetro, é necessário realmente um equilíbrio. E a justiça é isso. Busca-se um equilíbrio das relações humanas. Busca-se uma solução para um conflito, para um litígio. E assim acredita-se produzir a justiça. Mas nós vemos que na prática isso não é evidenciado. A justiça está longe de nós, porque nós somos injustos por natureza. Nós somos pessoas assim que querem o seu próprio bem-estar, buscam os seus próprios interesses, nós como seres humanos. E logo, quando os nossos interesses entram em conflito com os interesses de outra pessoa, nós queremos sempre ver o nosso lado, queremos sempre buscar os nossos próprios interesses. Mas nós temos um Deus que é justo, um Deus que um dos seus atributos é a justiça, e não esta justiça falha, imperfeita que nós temos, mas uma justiça realmente justa, uma justiça que realmente produz resultados. E o Deus justo, nós vemos aqui que ele age em favor dos pequenos e fracos. Nós, na nossa lição, iniciamos com o Salmo 76. E o Salmo 76, muitos estudiosos atribuem este salmo àquele momento em que Senaqueribe queria invadir Jerusalém. E ele manda mensageiros, para Ezequias, dizendo assim: olha, nós vamos invadir a cidade, não há nada que vocês façam, não há nada que vocês possam invocar, o Deus de vocês não será suficiente, porque o Deus dos outros territórios que nós já invadimos também não foram suficientes a eles. Então,
Senaqueribe ele desafiou ali, ele blasfemou, ele falou atrocidades a respeito de Deus e a respeito daquele povo que ele iria invadir, da cidade em que ele iria invadir, confiando no seu poderio bélico, confiando na sua força, confiando naquilo que ele já havia feito. E nesse texto, lá nós podemos ver toda essa história lá em 2 Crônicas 32, né? Nós vemos a ação de Deus ali. Deus dizendo, não é contra vocês que ele irá lutar, mas contra mim. E diz a palavra do Senhor que Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército ali. Meus queridos, Deus é um Deus justo. Ele é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso, mas ele é um Deus de justiça. E quando as pessoas partem para os pobres, pequenos e fracos, Deus levanta-se em seu favor. Deus levanta-se em favor dos fracos e oprimidos, dos fracos e pequenos. E aqui no Salmo, Deus ele revela, quando ele fala de Sião, né? No Salmo 76, nos versículos 1 e 2, ele fala ali de Sião, ele fala que estava em Sião, que estava também em Salém. Deus ele estava querendo dizer nesse salmo que está presente, que faz habitação no meio do seu povo. Muitas vezes nós imaginamos que Deus está distante, mas Deus está próximo, Deus está presente, Deus está conosco quando somos injustiçados. Não passa desapercebido aos olhos de Deus as injustiças que nos sobrevêm. Deus está presente. E é nesse contexto, é nisso que Deus está querendo nos dizer nesse salmo, né? Que Ele está presente. Ele habita com o seu povo. Ele está ao nosso lado, né? E nós vamos vendo no transcorrer do Salmo, nos versículos 9, 10, nos versículos 8, que os juízos de Deus cumprem alguns propósitos de acordo com os versículos 9 e 10. E esses propósitos, eles serão estabelecidos. Deus não apenas julga, mas executa seus juízos. E ao contrário da justiça dos homens, os juízos divinos serão estabelecidos. Não há quem impeça que isto aconteça. Circunstâncias ou seres espirituais, homens poderosos, sua soberania não permite que caia no vazio. Muito embora nós imaginemos que, por conta da misericórdia de Deus, Deus tarda, né? Muitas pessoas usam esse termo, a justiça tarda, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não é uma verdade, meus queridos. A justiça de Deus vem no momento apropriado, vem no momento certo. Ela não tarda. Apesar de não corresponder às nossas expectativas em determinados momentos, nós queremos uma ação imediata, somos muito imediatistas, né? Queremos tudo rapidamente, né? As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Elas fazem determinadas coisas já esperando o resultado muito próximo, né? Eu lembro quando nós iniciamos na vida, né, com o computador, aí, mexendo com o computador, a resposta que o computador nos dava era muito lenta, né? A descagem para a internet era muito lenta, né? E hoje nós vemos a rapidez, e mesmo assim as pessoas estão querendo cada vez mais máquinas mais velozes, que processem mais rapidamente as informações, porque nós somos muito imediatistas, queremos algo bem rápido, mas os planos de Deus, a justiça de Deus será estabelecida, não importam as circunstâncias, e o tempo de Deus é o tempo apropriado, né? Nós queremos agora, mas Deus tem a sua misericórdia, tem a sua soberania, Ele age com amor, Ele busca sempre o arrependimento, mas a sua justiça virá. Ele sempre defende
os humildes e pequenos. Os pequenos e fracos têm um defensor invencível ante as adversidades maiores que eles. Engana-se quem pensa que o justo juiz não defende o pequeno e humilde. Meus queridos, nós vemos claramente isso acontecendo. Deus, ele se levanta em favor dos pequenos e humildes. Deus faz justiça por eles. Quando as pessoas realmente se colocam diante do Senhor, colocam essas situações diante dele, Deus age. Deus age em seu favor. Deus pune o opressor. No versículo 9 e 10 nós vemos isso. As atrocidades dos opressores não passarão impunes diante do Deus justo. Os maus têm a ilusão que seus atos passarão desapercebidos, mas é apenas uma questão de tempo. Todos serão julgados. Deus, ele age. Muitas vezes a maldade, nós olhamos e vemos que ela se propaga, que ela parece que não tem fim, parece que nada acontece, mas a justiça de Deus sempre vem. E Deus pune o opressor, aquele que oprime, aquele que faz atrocidades. Ele está nas mãos de Deus, e esse Deus é um Deus justo. Deus promove a justiça para louvor da sua glória. A justiça será estabelecida não apenas para salvar os pequenos e punir os perversos, mas também para que seu grande nome seja louvado. Tudo se curva diante da sua reta justiça. Meus queridos, Deus é justo. E quando o homem decidiu pecar, quando o homem escolheu desobedecer a Deus, Deus precisava aplicar a justiça no homem. E por isso ele disse, olha, vocês vão morrer. Vocês agora vão deixar do jardim do Éden, vocês agora vão passar pela morte. E a morte é algo assustador ao homem. É algo terrível. Por isso que nós, por mais que tenhamos toda uma estrutura, nós sempre quando nos deparamos com esse evento morte, nós realmente ficamos assim perplexos. Seja pela separação, seja por esse momento, porque nós não fomos preparados para isso. Isso não fazia parte do plano original de Deus. E é por isso que o homem tem essa dificuldade de lidar com a morte. E sempre terá, porque isso não faz parte do plano de Deus. Mas Deus aplicou a sua justiça em Jesus Cristo. Jesus veio para buscar e salvar o homem perdido. Alguém precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus veio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso ele pagou o preço em nosso lugar. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar esse preço. Morreu em meu lugar, em seu lugar, para produzir a justiça de Deus. Deus aplicou a sua justiça em Jesus, plenamente. E, através dessa justiça, ele nos evidenciou também a sua graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Não é pela nossa condição, não é por aquilo que fazemos que fomos alcançados por Deus e por esta graça de Deus, esse favor imerecido, mas foi pelos méritos de Jesus. Paulo anuncia no Evangelho, um Evangelho da graça, que é totalmente respaldado na justiça divina. A graça sem a justiça fica empalidecida e subjetiva. Ela não é uma decisão de um Deus que resolveu deixar para lá os pecados dos homens e salvá-los. Pelo contrário, é evidenciada à medida que Jesus fez justiça em nosso lugar, tomando a consequência fatal dos nossos pecados sobre si. Toda a ira da justiça divina foi completamente paga pelo Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus satisfez plenamente toda a justiça divina. O Evangelho da Graça tem suas peculiaridades. Ele é divino. Meus queridos, Jesus pagou o preço em nosso lugar. Em Jesus, Deus produziu toda a sua justiça contra o pecado. E esse Evangelho da Graça, ele é divino. O Evangelho que Paulo prega não é dele mesmo. Tem uma fonte de origem, tem um dono. Este Evangelho é de Deus. Por isso, meus queridos, não há como pregar outra coisa. Qualquer outra coisa que se pregue, baseado em seres humanos, baseado em qualquer filosofia, não tem o poder que este Evangelho, que é do próprio Deus, que veio até nós através de Jesus Cristo, tem o poder de mudar a vida do ser humano. Só o Evangelho da Graça, que é divino, foi Deus quem nos deu esse Evangelho, tem o poder de mudar o ser humano. Ele é bíblico. As Escrituras Sagradas são a base da autoridade desse Evangelho. Algum outro que não tem a Bíblia como seu referencial é qualquer coisa menos o Evangelho de Deus. O que nós precisamos é da Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro, qualquer outra literatura pode subsidiar, pode nos dar uma complementação, mas a base está aqui. Tudo que fugir da Bíblia Sagrada não é o Evangelho. Por isso nós precisamos examinar as Escrituras, porque dela é que vem o poder de Deus. É nela que está a palavra de Deus. É nela que está realmente os ensinamentos que precisamos ter na nossa vida. Nela que nós temos as respostas que nós precisamos para o nosso viver. A Bíblia deve ser a nossa fonte. A Bíblia deve ser realmente a nossa busca, porque ela é o Evangelho de Deus. A Bíblia nos revela que Jesus tinha que se tornar filho dos homens, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Deus Emanuel, fazendo e sendo Ele mesmo justiça. O Evangelho também, a evidência da graça do Senhor também nos traz a condução ilimitada da fé. Deus quer alcançar a todos, não querendo que ninguém se perca. Ele veio para conduzir pecadores de maneira indistinta à ampla fé. Não é algo que é oferecido apenas a algumas pessoas. Este Evangelho é oferecido a todas as pessoas. Ele veio para buscar e salvar a todos os que estavam perdidos e alcançar a todos. Não quer que ninguém se perca, e Ele quer conduzir os pecadores à indistinta e ampla fé. Paulo faz menção que a fé dos crentes de Roma tem sido notória no mundo. No versículo 8, nós vemos isso, Romanos 1, versículo 8. Paulo faz menção que a fé dos crentes de Roma tem sido notória no mundo, ao contrário de algumas religiões e sociedades misteriosas, secretas. O Evangelho deve ser proclamado no telhado do mundo. Ele é publicitado pelas vidas dos que nasceram de novo. Meus queridos, o Evangelho, ele não é para ficar aí escondido, mas é para ser anunciado e evidenciado e vivido. Não podemos esconder a luz, né? A própria palavra nos diz isso, a própria Bíblia nos faz referência a isso. Não é possível esconder a luz deve brilhar, porque senão ela perde a sua função.
E assim é esse evangelho transformador. Ele deve ser propagado, ele deve ser proclamado, ele deve ser buscado, ele deve ser vivido e demonstrado através da nossa vida, do nosso proceder. Quantas pessoas precisam conhecer desse evangelho? Quantas pessoas precisam saber que existe esperança, que existe realmente uma vida reservada pós-morte, uma eternidade que nós devemos passar, iremos passar para ela, e esta eternidade pode ser junto com o Senhor, junto com o nosso Deus Criador, ou afastado dele eternamente. E as pessoas precisam conhecer isso. O Evangelho da Graça também nos produz encorajamento mútuo. O Evangelho nos põe obrigatoriamente em comunidade. Nos presenteia com uma grande família de irmãos. Promove a unidade dos que creem. Não há lugar para facção ou rivalidades, mas para comunhão. O Evangelho nos nivela, nos coloca na mesma posição. Somos pecadores redimidos pela graça e, portanto, uma nova família nos é dada, os nossos irmãos. E não há lugar para facção ou para rivalidades quando estamos arraigados por esse Evangelho. Todas as nossas diferenças são colocadas de lado por um bem comum, o Evangelho que agora vivemos. Isso deve ser evidenciado na vida da igreja. Ele revela a justiça de Deus, um Evangelho que omite a ação de um Deus justo na salvação dos perdidos. É um Evangelho desfigurado, perigoso. A graça nos faz quebrantados, contritos e gratos, jamais petulantes. Alguém que foi alcançado pela graça não se gloria. Ele reconhece o favor imerecido de Deus. Ele se torna grato por ele. E jamais um petulante. Ele é o poder de Deus para a salvação. Há apenas um Evangelho com o poder de Deus para transformar desprezíveis pecadores em cidadãos do céu. Só o Evangelho de Cristo tem o poder da salvação. O Evangelho também nos capacita a viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A justiça pela fé em Cristo. Jesus nos faz justos e o justo por sua fé viverá. Ela nos faz mais dependentes dele e de sua palavra. Nós, a partir do momento que somos justificados pelo Senhor, nos é dada a condição de justos. Nós, por nós mesmos, não conseguimos esta condição. Mas, através de Jesus, somos justificados. E quando nós somos justificados, nós conseguimos viver. Vemos a nossa dependência de Deus. Sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. Sabemos que somos totalmente dependentes dele e da sua palavra. E, portanto, vivemos confiantes nesta fé que foge todo o entendimento. A fé que é o acreditar, é o confiar, é o esperar em Deus. E isso muda a nossa vida. E agora nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Os homens e suas iniquidades provocam a ira do Deus justo. Meus queridos, nós vemos aqui que Paulo ele elenca várias atitudes que fazem-nos provocar a ira do Deus justo. Deus é justo. Os seres humanos eles são muito prepotentes, arrogantes. E muitas vezes eles, através das suas atitudes, provocam a ira de Deus. Pessoas totalmente dominadas pelos seus desejos sexuais impuros. O ser humano, distante de Deus, ele é capaz de muitas atrocidades. Nós não podemos nos espantar com tantas coisas
que acontecem, porque o homem distante de Deus ele é capaz de fazer várias coisas. Eu e você, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós somos capazes de fazer coisas terríveis, porque o pecado é algo terrível. E muitas pessoas acabam provocando a ira de Deus. Paulo, ele diz que o homem ele não pode alegar a sua própria ignorância, porque Deus se revela a ele. Deus dá esses freios ao homem, mostrando através da natureza, através da criação, através de todo o seu poder. Mas mesmo diante do poderio de Deus, mesmo diante da ação de Deus, muitas pessoas desprezam isso e provocam a ira de Deus. E no versículo 24 nós vemos que Paulo fala sobre as pessoas que são dominadas pelos seus desejos sexuais impuros, pessoas que vivem com um esforço para alcançar o prazer e o desejo, que leva o homem a fazer coisas infames e vergonhosas. Quantas pessoas caem nessa situação e fazem coisas infames, vergonhosas, provocam a ira de Deus? Pessoas que mudam seus costumes, lá no versículo 26 e 27, nós vemos, mudam os costumes, os usos e costumes, mudam aquilo que Deus preparou para ele, e se iludem em paixões, em coisas que desagradam a Deus. Deus ama o pecador, mas Ele é também um Deus justo. Irá trazer justiça a estas coisas abomináveis aos seus olhos. Pessoas que colocam quaisquer coisas acima de Deus, trocam Deus, se rebelam contra Deus. Pessoas que têm a sua mentalidade pervertida, no versículo 28 nós vemos isso. O ser humano que tende a uma degradação total. Esta é uma das terríveis consequências implacáveis da vida de pecado. Pecado engendra pecado. Quanto mais pecador é o homem, mais hábil ele é em pecar. Temos aqui um catálogo de pecados, que são materialização de desejos e sentimentos de uma alma desprovida da graça de Deus. No versículo 29, Paulo faz uma lista contundente de pecados, são 10, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos. No versículo 30, são 7, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. No versículo 31, são 4, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. Meus queridos, a justiça divina se estabelecerá. Em Romanos 2, de 1 a 16, nós vemos isso, que a justiça do Deus justo se imporá plenamente para a felicidade plena dos redimidos e glória ao seu eterno nome. A justiça dos homens é falha, limitada, mas a justiça divina será estabelecida por completo. E é apenas uma questão de tempo. Antes de fazermos qualquer tipo de juízo sobre o outro, lembremos que o justo juiz nos trata com tolerância, bondade, graça, levando-nos ao arrependimento. O Deus justo julgará todos indistintamente, judeus e gregos. Uns terão a vida eterna, para os que pela graça têm seu anseio e coração na eternidade. Porém, sua justiça será demonstrada por sua cólera. Ele será implacável para os abomináveis e indesculpáveis pecadores. O justo juiz levará em conta não apenas as ações, mas também os anseios e pensamentos. Serão todos aferidos pela reta justiça divina. Entender que a onisciência de Deus
é um dos atributos divinos que respalda a sua reta justiça, nos enche de louvor e gratidão, pois não existe ninguém em todo o universo que sabe de tudo que fazemos e somos, mas ninguém mais nos ama tanto quanto Ele. Meus queridos, apesar de mim, apesar das minhas imperfeições, Deus me ama. Isso deve ser lembrado por nós. Mas nós também não podemos nos esquecer que Deus é justo. E a sua justiça será aplicada totalmente. A sua justiça será revelada totalmente. Portanto, meus queridos, isso deve nos confortar e também nos alertar a vivermos uma vida digna na presença do Senhor, para que a sua justiça seja estabelecida para a nossa alegria, por sabermos que o nosso Deus é um Deus justo. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra e que possamos viver a nossa vida de forma a agradá-lo, de forma a buscá-lo, de forma a evidenciá-lo às pessoas que estão à nossa volta. Que Ele nos abençoe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.